Olá, você está no nosso podcast e hoje eu tenho a honra de receber no nosso estúdio uma convidada muito especial, uma cliente querida, Fabiana Coisada. Seja bem-vinda, que honra recebê-la. Obrigada, Diego, estou bem feliz de estar aqui com vocês, de poder também agora ser cliente de vocês aqui. Sim. E a gente poder construir aí também uma história juntos. A Fabiana é advogada, se formou em 1999, né? Não conta, não façam conta, gente, pelo amor de Deus. Mostra a experiência, a bagagem, né? Fabi é filha, é mãe, é esposa, mãe do Bruno e do Arthur, né? Isso. Conta um pouco da sua trajetória, Fabi. Como foi que tudo começou? Então, olha só, quando eu fui escolher a faculdade, eu fiquei entre Direito e Psicologia, né? Então, naquela época, eu não entendia muito bem, né? Vou fazer Direito, mas nós que vamos para essa área, a gente tem ali as injustiças do nosso sistema para sanar, nós temos ali as nossas próprias injustiças, então fui para o Direito. E aí passou um tempo, eu não estava ainda muito satisfeita, né, com a forma como eu via os profissionais do Direito lidando com o outro, né? E aí, em 2009, eu conheci um curso de Programação Neurolinguística. E ali tudo se abriu, como se assim, um mundo de possibilidades, né? Então eu falei, puxa, eu quero levar isso para a área do direito. Foi aí que começou essa parte em que tanto que eu queria trabalhar psicologia, eu comecei também a trabalhar essa parte, né, de comportamento, de crenças, né? E comecei a levar isso para a área do direito. Começou, né, a minha trajetória começou aí. Mas tem muita coisa, né, que eu fui aprendendo. Você primeiro viveu na prática, né? Viveu no processo, né? Vivi na prática, porque a advocacia, a gente vê assim, são muitas dores que a gente tem. Então, são prazos, são os clientes, né? Tensão, processos que não tem fim, até mesmo a gente lidar ali com o próprio judiciário, com os juízes, né, com as pessoas, todas as pessoas que estão envolvidas. Mas o estresse é muito grande. Então, você depende de terceiros, né, ali para que as coisas fluam. Exatamente, não depende só da gente. E tem uma outra questão, né, porque a gente pega as causas dos nossos clientes como se fossem nossas. Então a gente é o herói da causa, né? Então o cliente chega no nosso escritório, a gente acredita que vai salvar o cliente daquela situação. Se envolve também no processo. Nossa, né? A gente se envolve muito nessas questões. Então, o que a gente ensina hoje é justamente sair desse papel de super-herói, né? E o advogado, quando ele está nesse papel de herói, ele adoece, ele passa muito estresse, ele realmente não consegue atingir os resultados, né? Então, a gente vê esses processos aí que não andam muitas vezes porque o próprio advogado, ele está emaranhado com as questões dos clientes. Sim. E como a SPDCIS foi construída, assim? como ela foi concebida, né? A Fabi é a proprietária, fundadora dessa empresa incrível, né, que tem transformado vidas. E eu gostaria que você contasse como tudo surgiu, foi uma ideia, foi um insight? Olha, eu comecei desde 2009, quando eu fui para essa área de autoconhecimento, eu falei, quero levar isso para o direito, eu comecei a atuar. Então eu tive aí meus cursos, eu usava o meu nome mesmo, Fabiana Coisada, depois eu tive algumas parcerias, né, algumas sociedades, mas que diziam para mim assim, Fabi, isso que você quer não vai dar certo. As pessoas do direito não querem isso, né? Elas querem ganhar dinheiro. Mal sabe que para fazer dinheiro, você também precisa sair daquele lugar das crenças, né? E sair dessas dificuldades. Então, passou um tempo e aí eu 5 anos atrás, 2017, me veio assim, eu vou montar uma empresa, mas isso veio através de um não. Né? Então, acho que os nãos que a gente recebe na vida, eles são mais importantes do que os sims que a gente recebe. Então, quando eu fazia parte de um grupo, eu ia dar aula, né? Nesse grupo de formação. E a pessoa disse para mim que eu não poderia dar aula porque ele não conhecia o meu trabalho. Nossa, na época foi meio que um choque, assim. Eu falei assim, como? Eu já faço isso tantos anos, Você né? já preparado, né? Cheio de conteúdo ali para entregar. E aí eu falei, ok. Né? A gente não pode passar muito tempo preso ali na dor, né? Então eu vejo que muitas pessoas quando recebem também um não, né, elas se frustram e aí elas não seguem em frente. Para mim foi o contrário. Eu falo que foi o melhor não da minha vida. O não foi motivador, né? O não foi motivador, como assim, em muitas situações
E aí, quando essa pessoa falou que não, eu fiquei ali um meio-dia matutando. Eu falei assim, quer saber? Vou montar a minha formação, vou montar a minha escola. Sim. E dali surgiu, né? Então eu fui atrás ali de professores, parceiros, né? Na época a minha própria mestra, que é a Cornélia, né? Entrei em contato com ela e falei assim, Cornélia, quero montar uma turma de formação. Você seria professora na minha escola? Então, de mestra, ela veio ser professora na minha escola também, junto comigo. Ela disse, claro, e ela é alemã, né? Então tem aquele sotaque, ela, claro, minha querida, né? Você tá pronta, né? E aí surgiu, né? Surgiu a primeira turma de formação em 2017, surgiu a SBDCs, então esse ano nós fizemos 5 anos de escola, né? Então tem um aprendizado enorme, né, nesse tempo, porque foi se modificando, as coisas foram acontecendo, né? Então a formação do jeito que era antes já não é hoje, né? Sim. Então nós temos aqui 2 pessoas que contribuíram diretamente para o nascimento e para o crescimento da SPDC. A primeira foi a pessoa que disse não. Isso aí. Eu não sei quem é essa pessoa, mas olha, você ajudou muito, tá? E a segunda foi a Cornélia, né? Que foi ali a pessoa que disse sim, né? Olha que incrível. Não disse não e ela disse sim para participar da formação. E a Cornélia foi quem me trouxe para o pensamento sistêmico, porque a minha primeira formação, né, de constelação e pensamento sistêmico foi com ela. Eu já tinha feito programação neurolinguística, coaching, análise de perfil comportamental, fiz muitos cursos. Mas ela veio aí com pensamento sistêmico e foi aí que surgiu realmente, sabe, essa vontade ainda maior de levar esses conhecimentos. E esse conceito do direito sistêmico, esse termo, né, ele já existia nessa época ou foi algo que a SPDC criou ali por intermédio do seu... Na verdade, assim, o termo direito sistêmico foi criado pelo Sam Storch, que é um juiz da Bahia, né? Então ele é o criador do termo, inclusive da utilização de constelações no judiciário, né? Quando eu comecei, eu usava já as constelações, o pensamento sistêmico, todas essas abordagens que eu trabalho, eu já usava na escola e no meu trabalho, mas eu não usava o termo direito sistêmico, né? Sempre usei o pensamento sistêmico, mas aí depois, quando surgiu, né, quando eu fui para criar a escola, eu coloquei o direito sistêmico, né, até que é a terminologia que o Sami usa e que realmente é onde as pessoas conhecem mais, né? E eu acredito que faz muito sentido o termo direito sistêmico, até eu já conversei com ele sobre isso, né? Algumas pessoas, mas não, porque é uma outra área do direito, as pessoas confundem, eu acho que para mim, o direito sistêmico é um termo... Aí todo termo, toda nomenclatura, ela vai sendo trabalhada, desenvolvida, né? As pessoas vão utilizando e vão crescendo através dela, né? Então a tendência é esse conceito ele ser cada vez mais disseminado, né? E no futuro até ter bastante profissionais já capacitados também, né, apresentando hoje a gente tem, visão. Na escola, né, nesses 5 anos, a gente tem mais de 20 turmas formadas, então, e aí a gente fez uma conta aí, né, mais ou menos 500 alunos, e mais assim, com todo esse trabalho que eu venho desempenhando nesses anos, né, então eu acho que eu já fiz umas 300 palestras no Brasil inteiro. Você é uma embaixadora do direito sistêmico, né? Assumi, né? Então quando me deram esse termo, falaram, Fabi, você é embaixadora do direito sistêmico, você tem que tomar isso para você. Eu falei, olha, é verdade, porque eu gosto, é algo que eu acredito, é uma causa. A gente sabe que o direito sistêmico pode transformar a vida das pessoas, mas transformar uma sociedade inteira, né, que está em conflito. Sim, quando a gente estava estudando a sua marca, eu achei incrível o nome, né? Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Ou seja, você se posicionou como uma marca nacional. Né? Alguém ali que está com esse propósito de ajudar o Brasil, né? Advogados em todo o Brasil. E isso de fato aconteceu, né? Porque você passou a atender advogados do Brasil todo, inclusive fora do Brasil, né? Tem a ver essa questão do nome com a visão que você teve ali, né? E ver aquilo tudo acontecendo, assim, como você enxerga isso? Olha, assim, eu tinha uma visão, né? A gente fala, né? Ter uma missão e não ter visão, mesma coisa que não ter. Porque mesmo que você acredite, se você não fizer e não souber para onde isso está apontando, as coisas não funcionam.
E eu sempre visualizava isso, né? Até mesmo quando eu ia fazer palestras, eu ficava pensando como seria se eu estivesse num lugar em que tivesse 200 pessoas me assistindo. Sim. Como seria se tivesse num lugar que tivesse 1000 pessoas assistindo? Então eu fazia uma projeção, sabe? Uma visualização. E eu percebo que as coisas foram acontecendo. E Portugal foi algo que eu fui resgatar as minhas origens também. Que parte da minha família, né? Então da parte de pai portuguesa. E quando veio a oportunidade, né, junto com uma outra parceira, de ir para Portugal, eu falei, gente, realmente, eu tinha colocado no meu quadro de sonhos. Sim. Eu tenho muito isso, sabe? De colocar no meu quadro, já tem até lá outros lugares que eu quero levar a escola, né? Então, nos próximos anos, aí, quem sabe, né? Quem assistir depois da Argentina, né? Espanha, sim. Então, outros países aí. Que legal. Então, eu acredito que tem muito para crescer. Você acredita que esses lugares, né, que você colocou os pés ali, digamos, para levar um conhecimento, né? São sementes que você depositou naqueles solos ali, são sementes que estão gerando frutos até agora, né? Sim, eu vejo isso nos nossos alunos, né? Eu sou aquela bem orgulhosa, assim, dos alunos, né? Então, a gente trabalha muito com acolhimento, com respeito, com amor. Então, os alunos que passam pela escola falam assim, olha, não é uma formação, é uma transformação. Porque a gente realmente olha para as pessoas, assim, com o potencial que elas têm, né? Porque todos têm o potencial para poder crescer. E eu vejo, assim, alunas fazendo coisas fantásticas, né? Então, hoje eu estou como presidente de comissão de Direito Sistêmico aqui na OAB de São Paulo. Então, é a maior comissão do país, porque em termos de inscritos, até na advocacia, a gente tem 500 mil de advogados, né? Então, enquanto o país, vamos dizer, tem aí 1 milhão, São Paulo é onde tem ali metade, né? Então, imagina quantas pessoas. E é uma comissão que a gente trabalha muito. Então, eu vejo os nossos alunos que saem da formação, eles saem, eles escrevem livros, eles criam seus próprios negócios, eles começam a atender de forma diferente, viram presidentes, inclusive, de comissão. Então, hoje eu estava fazendo uma análise, mais de 50% dos alunos, né, das comissões são alunos da SBDCIS. Então, em todos os lugares hoje onde nós vamos, tem alunos da escola. Então, no Brasil, quando fala de direito sistêmico, de pensamento sistêmico voltado para o direito, a SBDCIS hoje tem um posicionamento incrível. Incrível. E quais são os principais pontos, assim, que eu diria são pilares da SBDCIS? Eu sei que você tem a questão da constelação, né? Queria até, inclusive, que você explicasse como a constelação ela entra aí dentro desse processo, dentro da formação, né? Mas, além da constelação, existem outros pontos assim, que são chaves. Olha, esses pontos aqui são fundamentais para o nosso processo, né? Que você aborda. Sim. Nós trabalhamos quando a gente fala do pensamento sistêmico, a gente está falando também ali das leis sistêmicas, né? Então, e também das ordens da ajuda, né? Que eu vou explicar um pouquinho para as pessoas saberem, né, o que é. Mas a gente fala dos princípios sistêmicos, né? Então, pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Então, pertencimento, todo mundo quer fazer parte, né? Quer fazer parte de alguma coisa. Imagina quando você vai num lugar e você se sente excluído. E o que eu via na advocacia, eu com a minha experiência, né? Eu não me sentia parte. Imagina aí na OAB, né? E lá, eu nem imaginava participar de comissão, né? Por quê? Existiam muitas crenças também relativas à OAB, que muitos profissionais ainda têm, né? Olham para a OAB e acreditam que ela tem que fazer alguma coisa, e não é, né? Então, muitas pessoas olhavam para a OAB e não se sentiam parte. Quando elas vêm para esse processo, elas se sentem parte, elas começam a pertencer. Mas quando a gente está falando do sistêmico, a gente fala da família. Então, o primeiro lugar de pertencimento para nós é a família. Se a gente não se sente pertencente ali, a gente não se sente pertencente em outros lugares. Então, a gente trabalha essas demandas, né, esses emaranhados ali internos, primeiro com a gente, para que depois a gente possa ir para outros lugares e a gente se sinta pertencente. Isso aqui, claro, gente, estou explicando assim de forma, né, 1 minuto, mas é muito amplo.
Outro, São quantas horas a formação? 400? a gente tem 200 horas nessa turma de formação, Sim. Tá? Mas quando começou eram 140. Então a gente foi aumentando aí, né? Então Sim. a gente acrescentou bastante coisa, né? Imagina. Então, aí depois um outro princípio da hierarquia. Cada um tem o seu lugar. Isso eu acho que é um maior entendimento que a gente precisa ter. Porque na família, quantas vezes a gente quer ocupar o lugar do outro? A gente quer ocupar o lugar do pai, da mãe, a gente quer dizer o que é melhor para a família, a gente quer ocupar o lugar do irmão. Então a gente vê que muitos conflitos entre os irmãos acontecem justamente porque cada um não está no seu, né? Cada um está no seu lugar. Então vem o irmão mais novo e às vezes quer dizer o que o irmão mais velho quer fazer. Então, ou começam a disputar ali o lugar pelo amor dos pais, né? Então a gente observa isso. Os pais vieram antes, né? E isso é claro que é o natural, sim, é o normal, né? Quando fala de hierarquia, eu não estou falando, um é melhor do que o outro. Estou falando que ali existe uma precedência. Perfeito. Quem veio antes, né? Quem veio depois, e cada um tem o seu lugar. Se eu quero ir lá atrás, ficar no lugar do meu pai, eu já deixo de olhar para a minha vida para olhar para a vida do meu pai, para cuidar dele, né? Eu falo que a gente precisa cuidar, porque tem também polêmicas. Se você fala um negócio desse sim, as pessoas entenderem, vai dizer assim, quer dizer que agora eu não posso cuidar do meu pai? Calma, sim, gente, não é isso. Tem que ser contexto. Né? Contexto. Isso é algo importante para falar. Sim. Tudo depende do contexto. Então, assim, como eu vou olhar para o meu pai se ele precisa da minha ajuda? Do lugar de filho? Não do lugar de pai, que agora ele não pode mais fazer, ou ele tem uma dificuldade, ou ele está doente, então agora eu sou o responsável. Não, eu sou o filho que estou aqui neste lugar auxiliando meu pai. Então, é importante observar isso. E também equilíbrio, né? Em todos os tipos de relações, seja no trabalho, seja na vida pessoal, né? É necessário que a gente tenha equilíbrio. O que é isso? Eu faço algo por você e você faz algo por mim. Significa que é no mesmo peso, na mesma medida? Não, desde que você sinta que aquilo foi o suficiente, tá? Quando a gente fala dos pais, aquilo que nós recebemos deles é tão grande que não tem como a gente devolver, né? Então, simplesmente os pais dão e os filhos recebem e a gente vai fazer algo de bom com aquilo que recebeu, né? Então, esses são princípios básicos que a gente fala, que vem das constelações aí de Bert Hellinger também, e que o pensamento sistêmico também ensina. Mas algo que você até trouxe, uma palavra que é base para mim, contexto. Sim. Qual é o contexto que faz você ser do jeito que você é, nesta situação? Porque às vezes as pessoas generalizam muito as situações. Elas dizem, meu pai é desse jeito. E aí eu pergunto, mas o seu pai é desse jeito em que contexto? Perfeito. Em que situação? Em relação a quê? Então existe uma generalização. Quando você começa a entender o contexto das coisas, você consegue liberar mais fácil, consegue ressignificar, consegue trazer um entendimento e também seguir adiante, né? Nos seus próprios contextos. Sim, incrível. E como fazer o advogado, né, o estimular, incentivar o advogado parar aquela rotina intensa de trabalho, né, que ele tem, que eu acredito que supera ali o horário comercial muitas vezes, né, para começar a fazer essa reflexão, né? E depois que ele para fazer essa reflexão, desenvolve aí tudo, quais são os ganhos que ele possui dentro desse contexto, né? Bom, primeiro, para tirar o advogado, eu comecei fazendo palestra nas OABs. Perfeito. Então, de entendimento. Né? De entendimento. Então, eu pensei assim, como que eu vou fazer as pessoas conhecerem isso que eu quero mostrar, né? Então, a gente começa apaixonado por aquilo que a gente está fazendo, né? Se torna uma causa. Mas eu precisava estar nos lugares onde os advogados estivessem. Então, eu comecei fazendo palestra. Eu comecei a falar sobre isso. E as pessoas começaram a entender. Então, eu fiz palestra já em muitos lugares, como eu falei. Mas, a partir do momento que as pessoas ouviam, elas falavam, puxa, isso é interessante, isso pode me ajudar. Realmente, né? Porque eu tenho uma forma de falar
que é mais simples. Porque eu vejo muitas pessoas usando aí, até mesmo quando a gente fala do algumas nomenclaturas ali, né? Algumas nomenclaturas que são muito difíceis da pessoa compreender. Sim. Então a gente tem que falar desde uma pessoa, aquela pessoa que assim não tem entendimento nenhum, quanto aquela que tem mais entendimento. Isso é o que faz gerar conexão. Então quando eu ia, eu falava o quê? Da vida. Porque a gente fala da nossa vida. Advogado é uma pessoa, gente. Né? Justo. Então eu vejo que às vezes colocam aquela capa e parece que deixou de ser um ser humano, deixou de ser uma pessoa. Ele é apenas o estereótipo, né? Ele é apenas o operador da lei, né? Sim. Então a gente mostra que ele é uma pessoa como outra qualquer dentro de uma função. E naquela função ele tem aquelas dores. E para que aquelas dores sejam superadas, a gente traz o pensamento sistêmico, a gente traz o desenvolvimento de habilidades. Então, compreender as pessoas é muito importante. Eu falo que o advogado não aprende na faculdade a lidar com o que é o principal, que são as pessoas. A gente aprende sobre as leis, mas e as pessoas, que são os mais, que é o mais importante? Diferentes, né? Exatamente. Então, quando os advogados começam a entender isso, eles começam a perceber qual é o benefício que ele vai ter. Então, o benefício, menos conflito, principalmente interno, né? Os emaranhados que nós falamos com o cliente, eles diminuem, tá? Porque você para de olhar para o seu cliente como se você fosse cuidar dele, como se a causa do seu cliente fosse sua. Sim. Então, para a saúde do advogado, prazos. Então, traz uma modificação assim no geral, até mesmo quando fala de dinheiro, né? Então de receber honorários. Tem pessoas que ganham, que fazem muito dinheiro, eu falo ganham, né? Porque o ganhar é assim, é a criança, né? A criança, né? Premiado por alguma coisa, né? Mas é o fazer dinheiro. Como você faz dinheiro? Tem a ver com desenvolver, né? Com empreender, né? Exatamente. Incrível. E eu fico imaginando o papel do advogado, né? Eu tenho vários clientes advogados e o advogado sempre está naquele papel ali de estar cuidando das pessoas, né? Cuidando ali da causa, envolvido, debruçado ali, né? Daquele contexto. E é muito difícil pessoas que cuidam de muita gente cuidar de si mesmo, né? Sim. Impressionante, né? Se a pessoa parar e falar assim, olha, chegou o momento agora de eu dedicar um bom tempo para cuidar de mim, né? Eu acredito que quando isso acontece, né, principalmente em profissões assim que as pessoas elas precisam se dedicar muito ao próximo, né, ao outro, há uma transformação, né? E eu penso que às vezes até ou muitas vezes até naturalmente, né? Ele começa nesse processo quando ele menos espera ali, os processos estão andando, os negócios estão chegando, né? Às vezes nem porque ele desenvolveu uma ação específica, simplesmente porque ele mudou a mente ali, né? Exatamente. A forma de pensar, de sentir, de agir, modifica tudo, né? Eu gosto muito de falar sobre a saúde do advogado. Né? Então, em 2016 eu escrevi um pequeno artigo, né? Tá até lá no site, tem no LinkedIn também. E eu falo assim, o advogado, ele criou tanto esse estereótipo de o salvador, que ele não pode dizer que ele fica doente. Sim. Então, o artigo fala depressão na advocacia. Então, quantos profissionais estão doentes com depressão? E às vezes nem sabem, né, que estão, né? Não sabem. Então, inclusive quando eu faço os eventos, os congressos, né? Então a gente faz alguns congressos na OAB, esse ano já foi o 4º congresso que nós fizemos, e todo ano eu coloco pessoas para falar sobre a saúde do advogado. Nas nossas formações a gente tem um módulo de saúde. Então a pessoa pergunta, mas por que tem um módulo falando sobre saúde? Porque a gente não fala sobre isso. É a base, né? É a base. E algumas questões são sistêmicas. Então, eu fico doente por quê? Porque eu me preocupo tanto com os problemas dos meus clientes, com os problemas da minha família, que eu pego esse peso para mim e aquele peso se torna uma doença. Então, assim, primeiro existe um sintoma. O sintoma mostra pra gente que o nosso corpo, tá dando um sinal ali. Se a gente não cuida, o que acontece? Vira uma doença. Então, a gente fala que a doença está a serviço para que a gente possa realmente sair daquele lugar. Eu tenho um grande amigo que ele é um grande advogado e um dia a gente fez uma viagem de lazer, né?
E aí a gente passou 4 dias assim, bem próximos, né? E ele a todo tempo ali, mandando áudio, atendendo ligação, falando e tudo, e eu percebendo na fala dele que ele sempre tinha uma palavra de instrução. Ele sempre dizia uma verdade, olha, faça isso, faça aquilo. Aí eu escutando, passei o dia escutando. Aí no final, vamos tomar um café. Aí a gente foi, aí eu falei assim, me fala como é ter que sempre dar uma palavra de direcionamento, né? Sempre ter que contar, sei lá, dar uma instrução, porque eu fico imaginando ali perguntas espontâneas que são feitas, que a mente tem que ser trabalhada na hora para dar uma informação, e se aquela informação não for a correta, pode gerar um caos, né? Então isso, e aí ele respirou fundo, talvez até para conseguir obter a resposta ali, né, da pergunta, né? Ele falou assim, uau, é um desafio, mas hoje eu já estou fazendo isso naturalmente, né? Mas é um desafio, você tem que sempre estar dando uma instrução e... eu não sou advogado o tempo todo. Sim. Só que eu estou tão no papel que quando eu estou no meu lazer, quando eu estou no momento com a minha família, eu ajo como se fosse. Faz todo sentido. E aí eu quero que as pessoas façam aquilo que eu estou falando para o meu cliente fazer. Então, o contexto é importante, a gente tem que sair desse lugar, né? Então, quando você está falando do advogado ter que direcionar, eu vejo muitos, eles estão ali no racional, né? E eles dizem, não, a gente não pode usar o emocional. Mas a gente está todo o tempo usando emocional. Sim. É todo natural ser humano. A gente está aqui conversando. É o nosso racional? Não, o emocional está aqui o tempo todo funcionando. Os dois estão em conjunto. Mas eles têm a necessidade de mostrar que as emoções não estão ali presentes. Sim. Verdade. Incrível. Que papo interessante, né? Daria pra gente ficar o dia inteiro aqui. Mas a gente tem que encerrar. E eu vou encerrar com uma última pergunta, tá? Qual é a sua visão para os próximos anos aí da SBDCs? Assim, como você enxerga a sua empresa, né? Quais são as visualizações que você tem ali no seu plano, né? Como você compartilhar? Olha, eu imagino assim, a SBDCs, ela, já está no Brasil inteiro, né? Mas que a gente tem aí polos, né, da SBDCs, levando esse conhecimento para todos os lugares aí do país, em que a gente possa realmente levar desenvolvimento, não só do pensamento sistêmico, mas como a gente já trabalha aí, coaching, programação neurolinguística. Então eu vejo assim, tanto aqui quanto fora do país, né? Então eu tenho aí essa visão, né, de chegar aí também aqui na Argentina e também na Europa. A gente já chegou lá em Portugal, mas a gente também mais outros países, para a gente mostrar como funciona, né? Como poder solucionar os conflitos. Incrível. Essa informação está gravada. A gente vai assistir ainda daqui a um tempo, né? E visualizar ali cada detalhe, né? Já está no meu quadro de sonhos. Fazer um checklist, né? Deu certo. Fabio, obrigado pela presença, obrigado pela honra da sua visita, né? De estar aqui no nosso estúdio de podcast. Volte sempre. Você é sempre muito bem-vinda, tá? Obrigada, Diego. Gostei muito de estar aqui com você. Espero que a gente possa fazer muitos outros aí. Incrível. Nosso podcast encerrou agora e obrigado pela sua participação.